dia, turminha! Muitas saudades, saudades de vocês, saudades das nossas aulas. E, atendendo os pedidos de vocês, professora, saudade tanto das suas aulas, eu estou aqui para tirar dúvidas e nós conversarmos um pouquinho sobre os nossos conteúdos. Esse vídeo está um pouco improvisado, o quadro, o ambiente, mas o que vale é a intenção, correto? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os números inteiros. Não são números novos, porque vocês estão, e já conheceram também, os números naturais. Os números naturais, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Os números dos nossos celulares, das nossas casas, os números dos telefones fixos, das nossas contas e assim por diante. E esses números naturais, vamos pensar na nossa régua. Está aqui a nossa régua, correto? A nossa régua, ela começa no ponto zero. Está aqui. Né? E depois nós temos os números que são divididos em centímetros. 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. A nossa régua, ela é infinita, porque os números naturais, eles são infinitos. Então, aqui, nós temos os números naturais, representados pela letra N. Esses números naturais, eles podem vir assim, né? E agora também, eles podem vir com esse sinal, que são os números que estão acima de zero, conhecidos como os números positivos. Se você colocar o sinal de mais ou não colocar o sinal de positivo, não tem problema nenhum. E esses números aqui, eles estão presentes também na nossa vida, quando a gente pensa o seguinte: uma temperatura, um dia muito quente, acima de zero, são temperaturas positivas. Tudo que está acima do nível do mar são temperaturas positivas, né? Se você está no banco, crédito, você creditou, você colocou algo a mais, no caso são números positivos. E agora, vocês viram também que nós temos os números abaixo de zero. Esses números abaixo de zero, eles não são positivos, eles são os números negativos. Esses números negativos, eles estão acompanhando os números positivos. São os números que também estão presentes na nossa vida. A temperatura em um lugar muito frio, abaixo de zero, ele é negativa. Abaixo do nível do mar, profundidade, é negativo. Quando você fica no banco com negativo, você tem um débito, você retirou, você ficou com negativo. E várias situações. A minha direita positivo, a minha esquerda negativo. Acima, positivo. Abaixo, negativo. Olha quantas situações que nós podemos citar usando os números positivos e os números negativos. Se eu pegar tudo isso daqui, eu vou ter os números inteiros. Os números inteiros, eles são representados pela letra Z. Correto? Professora, por que não com I? Porque I, nós temos um outro conjunto, que nós vamos aprender lá na frente. Para não confundir, foi usada a letra Z, que nós vimos nos nossos textos, o porquê da letra Z. Então, os números inteiros são todos os números positivos, são todos os números negativos e o zero. O zero é neutro, ele não é positivo e ele não é negativo. Isso nós já vimos, é a continuação dos nossos números.
E nós vimos também que os números positivos, eles são maiores que os números negativos. Tudo que está próximo de zero, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Quem é maior? O mais 3 ou o menos 3? Isso, o mais 3. Quem é maior? O mais 1 ou o mais 4? O mais 4. Quem é maior? O menos 1 ou o 0? 0, porque os negativos são sempre menores. E agora, quem é maior? O menos 4 ou o menos 3? Ah, muitos de vocês vão falar que é o menos 4. Por quê? A minha reta, ela está descendo até 0, para depois subir. Se ela está descendo, quem vem antes do menos 4 aqui é o menos 5. E quem vem depois é o menos 3. Quem é maior? O menos 2 ou o menos 1? É o menos 1. Por quê? Porque está descendo e o número que está mais próximo de 0, mais pertinho de 0, ele é maior, correto? Então, nós temos que prestar atenção nisso, tá? E o que é o número oposto? Se nós vimos isso daí, a questão dos números opostos. O que é uma coisa oposta? Qual é o oposto do dia? Noite. De claro, escuro, de alto, baixo. Qual é o oposto de mais 3? Menos 3. Então, o oposto é o contrário. Qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Qual é o oposto de menos 1? Mais 1. Isso são números opostos, tá? O oposto de alguma coisa. E também nós temos, além dos números opostos, nós vimos também que nós temos os módulos. Módulo significa distância. Distância de quem? Do ponto zero. Qual é o módulo? Essa barra quer dizer distância. A distância de 0 até menos 1. Eu não posso falar que a distância de 0 até menos 1 seja menos 1. Eu posso falar que eu vou da nossa escola ao postinho, andando menos 200 metros, mais 200 metros? Não, eu vou andar 200 metros. Então, a distância de 0 até menos 1, ela vai ser 1. Qual é o módulo de mais 4? É a distância de 0 até mais 4. Então, de 0 até mais 4, ó, 1, 2, 3, 4. Eu andei 4. Qual é a distância de 0 até menos 3? 1, 2, 3. Correto? Então, eu tenho que prestar muita atenção na minha reta, tá? A minha reta que ela vai dizer tudo isso que nós estamos vendo sobre os nossos números. Os números positivos é aqueles que a gente já conhece. Eles são números o quê? Naturais. E os números negativos? Eles também fazem parte do conjunto dos números inteiros. Por isso que eu tenho que prestar bastante atenção naquilo que nós estamos estudando e naquilo que nós estamos vendo. Porque os números inteiros, eles fazem parte da nossa vida, correto? E nós vamos continuar. Essa revisão nós já vimos. Ótimo! Né? Tem mais, professora? Tem! Mas nós estamos indo bem devagar.
devagar para que vocês acompanhem. Por isso a importância de vocês assistirem os vídeos, a importância de vocês lerem os textos e acompanharem nos livros. Quem não tem os livros por algum motivo, eu estou mandando foto, enviando foto. Isso é muito interessante, correto? A participação de vocês ela é essencial. Por exemplo, os números positivos, né? Uma das nossas operações, nós temos a adição. Nossa, adição é uma operação básica, somar, correto? E aí, como é que eu trabalho com os números inteiros? Do mesmo jeito que eu trabalho com os números naturais. Eu vou usar aquilo que eu tenho de positivo como algo que eu ganhei. Eu tenho a mais. E aquilo que eu tenho de negativo, algo que eu perdi, eu tenho a menos. Correto? Então, vamos analisar. Nós estamos lá jogando um jogo, né? Um jogo de tabuleiro, e eu ganhei 3 pontos na primeira partida. Na segunda partida, eu ganhei 5 pontos. Então, eu ganhei na primeira partida 3 pontos. Eu ganhei na segunda partida 5 pontos. Eu ganhei ao todo 8 pontos. Eu posso representar isso também sem os parênteses. Como? Só repetindo o que tem dentro. Dentro desse parênteses tem mais 3. Dentro desse parênteses tem mais 5. Eu ganhei 3 pontos. Eu ganhei 5 pontos. Eu ganhei 8 pontos, correto? E se fosse dessa maneira? Estou jogando, na primeira partida eu perdi 2 pontos. Nossa, joguei mal, hein? Na segunda partida eu perdi 4 pontos. Nossa, eu perdi 2 e eu perdi 4. Então, no final, eu perdi 6. Também posso representar sem o parênteses. Eu perdi 2 e perdi 4. Então, se eu perdi 2, eu perdi 4, eu perdi 6. Correto? Então, a gente vai trabalhar com o que eu perdi e o que eu ganhei. Fica muito mais fácil para a gente entender, correto? Então, olha bem. Na primeira partida, eu perdi 3. Na primeira partida, eu ganhei 3. Na segunda partida, eu ganhei 5. No total, eu ganhei 8. Ganhei positivo. Eu perdi 2. Eu perdi 4. Eu perdi 6. Né? E aí a gente pode tirar uma regrinha daí. Uma regrinha básica, tá? Os sinais aqui são positivos. Eu somei e repeti o sinal. O sinal aqui são negativos, eles são iguais. Eu somei e repeti o sinal. Então, lá na adição, quando os sinais são iguais, eu vou somar, ó, sinais iguais. Eu vou somar e repetir o sinal. Correto? Aquilo que eu ganhei e daquilo que eu perdi. Então, essa regrinha é uma regrinha que a gente pode reformular da maneira que vocês entenderam. Não tem problema. Então, sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Tudo bom? Isso. E também,
na primeira partida do meu jogo 8. Mas eu perdi 4. Posso representar sem o parênteses. Eu ganhei 8. Tá aqui que eu ganhei. Eu tenho a mais. E eu perdi 4. Eu ganhei ou perdi mais? Muito bem. Eu ganhei mais. Quanto a mais? 4. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdi 4. E fiquei ainda com 4. Eu fiquei com saldo positivo. Tá? Mas pode acontecer essa questão. Eu, na primeira partida, perdi 5. Nossa, que azar. E na segunda eu ganhei 3. Nossa, eu perdi 5, eu ganhei 3. Se eu perdi e ganhei, eu perdi ou ganhei a mais? Ó, eu perdi ou ganhei mais? Eu perdi. Quanto a mais? Por isso que eu vou pegar aqui, ó. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, que eu perdi. E eu ganhei 1, 2, 3. Os 2 que ficaram aqui, eles não são positivos, porque eu perdi mais. Eles são negativos, correto? E aqui, ó, tem uma nova regrinha. É a regrinha também da adição. Só que, ó, aqui os sinais são o quê? Diferentes. Lá nos sinais iguais, eu somei. E nos sinais diferentes? Nos sinais diferentes, vocês viram que eu não somei. Eu diminuí e repeti o sinal do maior número. Qual é o maior aqui? 8. O sinal dele é o quê? Mais. Repetir o sinal de mais. 8 tirar 4, 4. Aqui eu também diminuí, ó. Diminuí. 5 tira 3, 2. Repetir o sinal do maior número. Qual é o maior número? 5. 5 tem o sinal de quê? Menos. Então, eu repeti o sinal de menos. Correto? Então, a adição é essa. Você tem que prestar atenção nos números. Se os sinais são iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Se eles são sinais diferentes, eu vou diminuir e repetir o sinal do maior número. E quando eu tenho vários parênteses, aí alguém vai falar assim, nossa, tá mais difícil. É a mesma coisa. É como se a gente estivesse brincando de um jogo, né? Ganhei 3, perdi 4, ganhei 5, perdi 2. Como é que fica? Do mesmo jeito. Repete o que está dentro dos parênteses, ó. Mais 3, menos 4, mais 5, menos 2. Aqui eu tenho um monte de número, positivo e número o quê? Negativo. Eu vou colocar um pertinho do outro. Mais 3 e mais 5. Correto? Eu ganhei 3, eu ganhei 5, eu ganhei 8. E agora, ó, já usei esse e esse. Eu perdi 4, eu perdi 2. Nossa, eu perdi 6.
Eu ganhei 8 e perdi 6. Sinais diferentes, eu ganhei a mais. Eu ganhei 2. É a mesma coisa. Sinais iguais, soma e repete. Sinais diferentes, diminui e coloca o número do sinal maior. Quando eu tenho parênteses, eu como se eu estivesse desmanchando os parênteses. E repito a mesma coisa. Correto? A aulinha de hoje, vocês vão depois ler no texto para ampliar esse conhecimento. Fica aqui a minha dica, fica aqui a minha explicação. Muita saudade de vocês. Terça-feira a gente vai estar junto na nossa socialização e nós poderemos conversar com vocês. Gostaria que vocês fossem, e colocassem se gostaram ou não desse vídeo que eu fiz. Talvez a gente vai ter mais vídeos por aí. Fiquem com Deus, tá? Se protejam, fiquem em casa e rapidinho isso acaba e a gente vai voltar. Um beijo para vocês. Tchau. Aperta o vermelho.